Que cor será que eu escolho? Acho que vou escolher a azul. Mas pensando bem, a vermelha também é bonita. Ah, mas e se eu escolher a vermelha? Os caras que gostam da azul vão falar que eu estou sendo preconceituoso. Por quê? Porque eu não escolhi a azul. Por que eu escolhi a vermelha? Mas se eu escolher também a azul, eu queria a vermelha. Como é que eu vou ficar? E agora, o que eu faço? Não sei se eu escolho essa ou escolho aquela. Você conhece pessoas assim, indecisas? Pessoas que estão sempre em cima do muro, não conseguem se decidir, estão tão preocupadas com a opinião do outro que simplesmente não conseguem tomar uma decisão e permanecer firmes? Eu sou Juliano e quero te convidar então a estar muito à vontade no Pão em Casa. Hoje nós vamos falar sobre um personagem que ficou conhecido como o isentão da Bíblia. Pôncio Pilatos, aquele que lavou as mãos. Nós vamos falar um pouco sobre esse personagem histórico e mais uma vez partindo daquela mesma premissa. O que a história deste homem tem a me dizer e o que eu posso aprender para a minha conduta no dia de hoje? E a primeira pergunta que eu quero te fazer antes de começar esse estudo é: você tem andado em cima do muro? Você é uma pessoa indecisa, fica tentando ser isento em tudo, não consegue tomar uma postura, não consegue tomar uma decisão e permanecer firme nela? Como tem sido a sua conduta? Você tem sido aquela pessoa política ou tem sido uma pessoa firme nas suas convicções e naquilo que você crê? E nós vamos então aprender sobre a importância de tomarmos uma postura, especialmente na vida cristã, a partir do exemplo de Pôncio Pilatos. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 15. Nós vamos ler dos versículos 1 até o 15. Marcos, capítulo 15, versículos 1 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio, chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, o que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o! Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Muito bem, hoje, como nós já dissemos, vamos falar sobre esse personagem, Pôncio Pilatos. A Bíblia fala poucos detalhes sobre a vida de Pôncio Pilatos. O que se sabe sobre ele são os relatos históricos e as tradições. Por exemplo, crê-se que Pôncio Pilatos foi governador da Judéia no período de 26 a 36 depois de Cristo, ou seja, no período presente. Ele foi alçado ao cargo de governador por causa da sua ligação com os sejanos, que era o braço direito do imperador Tibério. Então, na verdade, Pôncio Pilatos se tornou governador por indicação, por proximidade, por conchavo político, né? Qualquer semelhança com os dias atuais é mera coincidência. Mas a verdade, então, é que Pôncio Pilatos foi colocado neste cargo por indicação, pela proximidade dele com o imperador, né, com apoiadores do imperador, e ali ele ficou provavelmente até o ano de 36 depois de Cristo, vindo a falecer já pouco em seguida. Alguns falam que ele morreu entre o ano 38 e 39 depois de Cristo.
Mas o que fica evidente para nós, o que realmente importa, foi a atitude de Pilatos diante do julgamento de Cristo Jesus. O que a gente precisa ter em mente aqui é a sequência. Na semana passada nós falamos sobre Pedro, quando Jesus foi preso e Pedro negou a Cristo Jesus. Jesus estava ali no Sinédrio para ser julgado, foi julgado pelos líderes religiosos judeus, mas para ser crucificado, somente Pôncio Pilatos tinha autoridade para isso. Os judeus ali, eles tinham a liderança religiosa, mas Pôncio Pilatos tinha a liderança política, né? Temos que lembrar que Israel estava debaixo do poderio, do domínio do Império Romano. Então eles levam Jesus até Pôncio Pilatos, exigindo que ele fosse morto, levando contra Jesus falsas acusações. E a história então, o pano de fundo dessa história é isso. Jesus sendo apresentado a Pilatos e Pilatos tendo que tomar essa decisão, se condenava Jesus Cristo à morte ou não. Mas uma coisa que nós precisamos aprender com a história de Pôncio Pilatos é sobre o perigo da neutralidade em certas circunstâncias, por exemplo, diante da vida cristã. E o que nós vemos aqui é que Pilatos tentou ser neutro. Mas por que Pilatos tomou essa atitude, né? Pilatos, na verdade, estava preocupado com a sua posição política. Ele estava preocupado em se manter no cargo. E durante todo o tempo que ele esteve como governador da Judéia, essa relação com o povo judeu foi muito conturbada. Muitas vezes Pilatos teve problemas com os judeus que se revoltavam por causa do poderio romano, do Império Romano que estava subjugando Israel. E claro que eles tentaram diversas vezes se libertar, né, sem sucesso. Mas Pilatos estava no meio dessa situação e realmente houve vários levantes contra o Império Romano. E isso era perigoso, então, para Pilatos, né, para que ele pudesse se manter no cargo. Se ele não conseguisse dar conta da situação, provavelmente ele seria visto como um político frouxo, como alguém incapaz, né, e certamente seria tirado do cargo. Então Pilatos aqui queria manter uma imparcialidade, queria agradar a todos. Mas isso não era possível diante dessa circunstância, diante do julgamento de um inocente que era Jesus Cristo. E não só isso, mas embora Pilatos tentou ali se manter imparcial, né? E não um imparcial positivo, mas um imparcial aqui do lavar as mãos, como ele de fato fez, como não se envolver, nós vemos que isso não tinha como, a ponto até mesmo de a sua mulher receber um aviso divino através de um sonho. A sua mulher, segundo a tradição, era chamada Cláudia Prócula, isso a tradição vai dizer, nós não temos como confirmar a veracidade disso, mas partindo do pressuposto então que esse seja o nome dela, a palavra nos mostra que o Senhor enviou a ela o recado, né, para passar a Pilatos através de um sonho. Olha só, em Lucas capítulo 23, no versículo 4, a palavra diz o seguinte: não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. É significativo essa revelação que Deus deu a esta mulher em sonho, porque muito provavelmente ela não tinha contato com Jesus. Ela provavelmente ouviu falar sobre quem ele era, né? O Fofoca News falava solto naquela época também, não é nenhuma novidade, né? Então provavelmente ela tinha ouvido falar sobre Jesus, talvez sobre os milagres de Jesus. Quem sabe até mesmo ter ouvido alguma coisa em algum momento do próprio Jesus Cristo à distância, enfim. Mas provavelmente ela não teve nenhum contato por causa da sua posição de esposa de um político, né? Mas a palavra fala que naquela noite ela recebeu um sonho, e não só isso, mas ela sofreu. No seu sonho ela sentia as dores de Cristo Jesus ali e falou para Pilatos, alertou, não se envolva, não faça isso, né? Deus havia dado a oportunidade para que Pilatos tomasse uma decisão diferente, tivesse uma postura diferente, ao invés de se isentar, se manter firme na sua convicção. Nós vamos ver depois mais sobre isso, mas o fato é que Pilatos já havia concluído que Jesus era inocente, mas infelizmente ele decidiu ficar isentão, né? Lavar as mãos, não se envolver, como se isso fosse possível. Mas a verdade é que Pilatos estava mais preocupado então em se manter no cargo e aqui também em agradar os líderes religiosos dos judeus, porque ele sabia que aqueles homens tinham a capacidade de manipular a multidão, como nós vimos que isso aconteceu. A palavra fala que quando perguntaram a quem
deveriam soltar, os líderes religiosos instigaram a multidão a pedir que soltassem Barrabás. E a palavra fala que Barrabás era um assassino, né? Tinha participado de um assassinato durante uma rebelião. Jesus Cristo era inocente. E mesmo assim, aqueles homens preferiram que Barrabás fosse solto ao invés de Cristo Jesus. Então Pilatos estava preocupado em se manter no cargo e agradar assim então os líderes religiosos, apaziguando a situação. Ele estava mais preocupado consigo mesmo do que em de fato exercer o seu papel de governador e de promover a justiça também, né? Havia essa preocupação também já naquela época. Tanto é que nós vemos no relato bíblico quando Paulo foi reconhecido como cidadão romano, o governador ficou preocupado, né? Porque Paulo estava sendo injustiçado. E aqui era a mesma situação, Jesus estava sendo injustiçado, mas Pilatos preferiu se manter neutro, preferiu se manter isento para assim então preservar a sua posição política. E não é só isso, nós vemos também que os líderes religiosos estavam aqui apresentando falsas acusações contra Jesus para garantir que ele fosse condenado. A primeira coisa é que eles dizem que Jesus se autodeclarou rei dos judeus. Na verdade, Jesus nunca fez isso. Alguns homens que queriam que Jesus fosse um político e restaurasse a nação de Israel, o governo de Israel, né? Mas Jesus nunca se declarou rei dos judeus. E isso depois foi usado até de forma pejorativa contra ele. Mas essa era uma falsa acusação. E o que eles estavam querendo dizer para Pilatos? Ele vai tomar seu lugar. Ele está se colocando como alguém que veio para nos governar e vai tirar você. Querido, uma coisa tenha certeza. Os líderes religiosos não tinham simpatia para com Pilatos. Eles não estavam ali sendo leais a Pilatos, né? Mas eles estavam instigando ali o ego de Pilatos. Olha, mate ele, porque senão ele vai tomar o seu lugar. E não somente isso, mas também eles dizem que Jesus estava promovendo a ideia de sonegar impostos, né? De negar os impostos ao Império de Roma. Toda nação que estava sob julgada debaixo do Império Romano precisava pagar impostos ao Império. Em troca dos impostos, o Império Romano dava uma certa liberdade então à nação, especialmente quanto às questões religiosas. Mas Jesus não havia dito para eles sonegar impostos. Pelo contrário, nós vemos na palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 1, a palavra diz o seguinte: então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É interessante que nessa circunstância, a palavra fala que os líderes religiosos haviam questionado Jesus sobre ser lícito pagar impostos a César. E Jesus dá uma resposta completa. Ele diz, olha, deem a César o que é de César. Ele pega uma moeda, pergunta qual era o rosto que estava cunhado na moeda, eles falam que era de César. Então ele diz, olha, deem a César, ou seja, ao imperador romano, o que é devido a ele, e deem a Deus o que é de Deus. Porque aqueles homens estavam negando o que pertencia a Deus. E aqui, tanto na questão de dízimos e ofertas, mas principalmente na honra que era devida a Deus, que aqueles líderes religiosos não estavam dando. Jesus dá uma resposta completa. Não somente Jesus era contrário à ideia da sonegação, quanto ainda diz que eles estavam sonegando a Deus, estavam devendo a Deus, não dando a devida glória que Deus merecia. Então, novamente, nós vemos que a acusação contra Jesus era totalmente falsa. Na tentativa de condenar um homem inocente, eles forjam falsas acusações, levantam falsas testemunhas contra Cristo Jesus. Mas, mais uma vez, o que nós vemos é que Pilatos não estava convencido disso. Interessante, né? Pilatos poderia nem se preocupar com Jesus Cristo, mas Pilatos estava convencido da inocência de Jesus. E, mais uma vez, ele tenta escapar dessa situação. A palavra fala que no meio do julgamento, da conversa com Jesus, ele entende que Jesus era galileu. Lembremos que Pilatos era governador da Judéia, né, que ficava ao sul da Galileia. Galileia ao norte, Judéia ao sul. Quem era o governador da Galileia era Herodes. E a palavra fala que naqueles dias de festividade, Herodes estava ali. Então o que Pilatos tenta fazer? Dá um jeitinho, né? Manda Jesus para Herodes, dizendo que Herodes devia dar a sentença. Mas também não funcionou. Herodes mandou Jesus novamente para Pilatos. Herodes também não quis se envolver. Herodes falou, não, você resolva, está na tua situação, o problema é seu, você que resolva, né?
Você já se viu numa situação assim também? Onde queria se livrar de tomar uma decisão, de ter que tomar uma postura, tentar passar, transferir para outra pessoa e não ter jeito, você voltar para você, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Embora Pilatos tentou jogar a responsabilidade para Herodes, Herodes se negou e falou, não, volta para você e você vai ter que tomar essa decisão. Para resumir isso, querido irmão, querida irmã, a verdade é que Pilatos, por mais que ele tentou ficar isento diante de Jesus, nós não temos como permanecer imparciais. Nós precisamos tomar uma decisão. Não dá para você viver a vida em cima do muro. E assim Pilatos tentou, achou que era possível, mas não era possível. Por mais que ele achou que ao lavar as mãos ele estava se isentando, olha, não é culpa minha, a palavra nos mostra que aquele que pode fazer o bem e não faz, se omite, essa pessoa está incorrendo em pecado. E foi o que aconteceu com Pilatos. Pilatos tinha poder de inocentar Jesus. Ele poderia falar, não vou crucificar ele e fim de papo. Ele poderia ter tomado essa decisão. Mas por causa da preocupação dele com o levante dos judeus, de ter aqui problema com os líderes religiosos, ele preferiu então sair pela tangente, né? Preferiu primeiro se isentar da responsabilidade mandando para Herodes, e como não deu certo, então ele decide lavar as mãos e fala, ó, vocês é que estão julgando Jesus, vocês é que são culpados da morte dele. Mas não é verdade. E nós podemos perceber que isso não era verdade, que era impossível permanecer isento, nas palavras do próprio Jesus Cristo. A palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículos 23, nos mostra essa realidade. Ela diz o seguinte, aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Para você entender então o contexto, Jesus havia sido acusado pelos líderes religiosos, nesse texto, de estar expulsando demônios pelo poder do próprio demônio, de Beelzebul, maioral dos demônios, né? E Jesus, ele rebate essa ideia, falando que como que isso seria possível, um reino dividido não tem como prevalecer. Como ele estaria expulsando demônios pelo poder do próprio demônio? E aí Jesus conclui dizendo que aqueles que estavam contra ele, aqueles que não estavam com ele, estavam contra ele. Aquele que não estava juntando, estava espalhando. Então, quando Pilatos tenta se mostrar isento, na verdade ele tomou um partido. Na verdade ele condenou, ele participou dessa condenação, mesmo achando que não estava participando. Querido, fingir que não é conosco não nos torna inocentes. Abrir mão da decisão, quando compete a nós decidirmos, não nos isenta. Por exemplo, se você como pai tem que tomar uma postura de corrigir o seu filho, mas você se omite, isso não te torna inocente. Pelo contrário, te torna culpado de não educar o seu filho. E um dia isso trará sérias consequências. Nós vemos o que aconteceu, por exemplo, na vida do profeta Eli, que quis se isentar da responsabilidade de ser pai, e embora fosse um sacerdote, um servo do Senhor, pagou um alto preço por não corrigir os seus filhos e permitir que eles profanassem a casa de Deus. Eli teve consequências tanto com a morte dos seus próprios filhos, como depois com a sua própria morte por querer ser isentão. E assim nós vemos que Pilatos tentou, mas não é possível. E isso tem que ser uma lição para nós também. Nós precisamos tomar uma postura diante do Senhor. Não dá para viver em cima do muro. E eu quero trazer isso agora para uma situação mais concreta na nossa vida. Qual é a sua postura sobre o aborto? Você é a favor ou é contra? E sobre o sexo fora do casamento? O que você pensa disso? Sobre a desonestidade? Sobre a mentira? Como tem sido a sua postura diante de assuntos atuais, onde a palavra mostra uma postura e o mundo tem dito outra coisa? Como você tem se posicionado diante dos questionamentos dessa vida? Você tem se mantido firme nas convicções bíblicas ou você tem cedido às pressões deste mundo? Como você tem agido no seu dia a dia diante dos problemas reais que a vida levanta, diante dos questionamentos reais que a vida nos impõe? Como você tem se posicionado? De acordo com a Bíblia ou você tem preferido se manter isentão? Como tem sido a sua atitude diária? Em segundo lugar, e dando continuidade a este pensamento, nós vemos que Pilatos ele cedeu à pressão.
Pilatos, diante da pressão dos líderes religiosos que gritavam, crucificam, e que impeliram a multidão mais ainda, né? Crucifica, solte Barrabás, crucifica Jesus. Pilatos acabou cedendo. E essa é uma lição para nós também, porque muitas vezes nós somos tentados a ceder também. A palavra nos mostra que, diante da multidão enfurecida e agitada, Pilatos tomou a decisão ali de permitir a condenação de Jesus Cristo, né? Ele não condenou propriamente dito, lavou as mãos, mas com isso, na verdade, ele estava causando a condenação de Cristo Jesus. Ele tinha poder de libertar Jesus, mas para agradar os líderes religiosos e também a multidão, ele acabou então sendo cúmplice deste assassinato, do assassinato de Cristo Jesus naquela cruz, uma morte de um inocente. Mas como nós podemos então concluir que Pilatos estava indo contra os seus valores? Nós vemos pela própria palavra de Deus 3 situações onde Pilatos revela que ele tinha consciência e convicção da inocência de Cristo Jesus. Nós vemos, por exemplo, em Lucas capítulo 23, versículos 13 a 16, perante os sacerdotes, que Pilatos viu que Jesus era inocente. Quando os sacerdotes estavam acusando, lançando as acusações, dizendo que ele estava incitando o povo a sonegar impostos e se autoproclamando rei dos judeus, olha só a resposta de Pilatos. Vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Olha só aqui como que Pilatos tinha consciência, né? Ele diz, olha, eu estou conversando com Jesus, estou vendo as acusações, estou vendo o que vocês estão falando. Herodes também chegou à mesma conclusão que eu, que não tinha motivos para acusar Jesus Cristo. Você sabe o que é mais interessante ainda, querido? É que Pilatos não era um homem bom. A palavra fala, em outra situação, que Pilatos chegou a oferecer sangue de judeus juntamente com os sacrifícios dele. Era comum naquela época eles oferecerem aos deuses sacrifícios de animais. Era derramado sangue de animais. Mas o que não era comum e mostrava uma crueldade absurda da parte de Pilatos era derramar junto o sangue de homens. E ele havia feito isso. Então Pilatos não era um inocentezinho, não era uma pessoa boazinha. Mas até Pilatos, que era um homem sanguinário e cruel, diante de Jesus, percebe que ele era inocente. Olha como isso fica evidente diante do sacerdote. Seria muito mais fácil de pronto, logo no início, Pilatos ter mandado matar Jesus. Ah, quer saber? Matem ele logo, eu não vou ganhar nada com isso, não vou perder nada com isso mesmo, nem conheço, deixa para lá, e assim eu agrado a todo mundo. Pilatos poderia ter feito isso logo de início. Mas havia um conflito entre a convicção, a consciência dele e a vontade de agradar a multidão e os líderes religiosos em apaziguar a situação. Nós vemos também numa segunda passagem, que está em Lucas capítulo 23, dos versículos 14 até o 21, que Pilatos mais uma vez tentou inocentar Jesus, né? Digamos assim. Nós vemos que diante da multidão, ele coloca a situação ali onde poderiam soltar um preso. Era comum naquela época, era praxe na época da festividade, que um homem fosse solto, mesmo que aquele homem fosse culpado, como era o caso de Barrabás. E ali Pilatos oferece, e olha só como que era a artimanha de Pilatos. Ele oferece um homem sanguinário, um assassino. Ele não ofereceu ali um homem que tinha pisado na grama ou que tinha soltado um cheque sem fundo ou uma coisa que fosse simples, digamos assim. Mas ele ofereceu ali um homem cruel, um homem sanguinário. E a palavra fala que a multidão ainda assim gritou para que soltassem Barrabás e crucificassem Jesus Cristo. Pilatos tentou ainda dar um jeitinho de se isentar e ainda assim inocentar Jesus Cristo, né? Mas nós vemos que nem assim funcionou. Pilatos tinha que tomar uma postura, mas preferiu ceder à multidão e então soltar Barrabás e condenar Jesus Cristo à morte. E nós vemos uma terceira ocasião onde Pilatos cedeu à pressão, tentou usar de uma artimanha para inocentar Jesus, mas que não deu certo. Nós vemos aqui em Mateus capítulo 27,
nos versículos 24 a 26, que Pilatos mandou trazer uma bacia com água e lavou as suas mãos. Era um gesto ali de dizer que ele era inocente, que não havia sangue nas mãos dele. Mas, na verdade, quando Pilatos faz isso, ele não se isenta da culpa. Na verdade, ele apenas compartilha da culpa. Ali, tanto a multidão quanto ele eram culpados. Ele não conseguiu se libertar da culpa, mas, na verdade, ele se mostrou mais culpado ainda, porque ele tinha poder de inocentar Jesus Cristo. E, querido, nós temos que entender, se nós podemos fazer o bem e não fazemos, nós incorremos em pecado. Se algo está ao nosso alcance e nós não fazemos, a gente não está se isentando. Na verdade, a gente está se tornando culpado por não fazer. Por exemplo, se eu posso falar a verdade e não falo, não é nem mentir, mas é não falar a verdade, omitir a verdade, eu estou incorrendo em pecado. Então Pilatos, quando está diante da multidão e lava ali as suas mãos, achando que com isso ele estava de consciência tranquila, na verdade ele não estava. E é interessante que essa atitude nós vemos há muito tempo atrás, já lá no Jardim no Éden, lá no início da história da humanidade. A palavra mostra que quando Adão pecou e diante da pergunta de Jesus, onde você está? E ele reconhece que estava nu, ele tenta jogar a culpa para Eva. Ah, Deus, a mulher a que o Senhor me deu me fez pecar. É interessante que é quase como se Adão estivesse jogando a culpa em Deus. Olha, Deus, a culpa foi do Senhor, eu não pedi nenhuma mulher. Era quase isso. E aí ele joga a culpa em Deus e em Eva. E Eva também tenta jogar a culpa na serpente. Ah, mas eu caí na lábia da serpente, eu caí no papinho da serpente. Querido, de fato, Eva se deixou seduzir pelas palavras da serpente, mas a decisão ainda foi de Eva, não foi da serpente. O diabo, ele está aí para nos tentar. Esse é o papel dele. Mas a decisão compete a nós, por isso que a Bíblia diz para resistirmos ao diabo, e ele vai fugir de nós, mas para nos subordinarmos ao Senhor, nos sujeitarmos ao Senhor. A verdade é que muitas vezes nós invertemos, nós resistimos a Deus e nos sujeitamos ao diabo, ao pecado, né? E achamos que com isso estamos inocentes, muitas vezes tentamos entorpecer a nossa consciência, tentamos negociar, barganhar com a nossa consciência, né? Mas isso não é possível. E Pilatos tentou se manter isento, tentou evitar as consequências da sua isenção, da sua aparente isenção, mas isso não foi possível. E assim também é conosco. Quando você se isenta, por exemplo, querido, você homem, você mulher, de educar os seus filhos, as consequências virão. Não adianta você achar que essa é uma responsabilidade da professora ou do professor da escola bíblica dominical. Essa é uma responsabilidade sua, uma responsabilidade minha e sua. Eu sou responsável pelos meus filhos, você é responsável pelos seus, se você que está me ouvindo tem filhos. E não adianta você cometer o pecado de Eli. Eli era um sacerdote, um servo de Deus, mas que se isentou de corrigir os seus filhos. E não só isso, mas permitiu que os seus filhos profanassem o templo de Deus, profanassem a casa de Deus. E isso trouxe consequências sérias tanto para Eli quanto para os seus filhos. Quando você se isenta da sua responsabilidade, você não está se livrando do problema, você está causando um problema maior e trazendo mais culpa ainda sobre você. Então nós precisamos tomar a postura. E a pergunta é, como você reage diante da pressão da sociedade? Por exemplo, nós estamos vendo agora um movimento para tornar legal o consumo de drogas, o aborto e tantas outras coisas. Qual é a sua postura diante disso? Qual é a sua decisão? Como você tem se colocado diante desses questionamentos? E diante de outras circunstâncias também que têm surgido na sociedade atual ou que ainda pode surgir. Como vai ser a sua postura? De acordo com a palavra de Deus? Ou preferindo ceder à pressão da sociedade, à vontade de ser aceito, né, pela roda de amigos? Especialmente se você é adolescente e está me ouvindo, como tem sido a sua postura? Eu sei que é mais fácil ceder à pressão, é mais fácil usar a droga para parecer descolado, é mais fácil se embriagar para ser aceito, é mais fácil se prostituir para parecer um adolescente sedutor, né? Ou uma adolescente livre, né? Mas a verdade é que isso tudo é pecado. E a palavra nos mostra que isso é. E você fingir que não vai te tornar isento, apenas te leva a pecar.
Então não adianta nós usarmos da desculpa de Pilatos, lavar as nossas mãos, não foi comigo, não é culpa minha. Nós precisamos tomar uma postura, precisamos ser firmes em nossos princípios. Eu sei que é muito mais fácil ceder a um suborno do que permanecer firme e muitas vezes pode até causar a sua demissão. Eu sei que nem sempre a vida vai ser justa por você ser justo, mas não é essa a questão. A nossa responsabilidade é para com Deus, é diante de Deus que nós vamos ter que comparecer no tribunal, no juízo final. E Deus, querido, não vai dar jeitinho para você, não vai ter como você lavar as mãos diante de Deus. Nós precisamos permanecer firme. Não dá para você viver em cima do muro. Aliás, tem uma pequena historinha que diz que um homem estava em cima do muro e de um lado era o inferno e do outro lado era o céu. E do lado do céu, os anjos e os homens e mulheres que já estavam no céu clamavam, gritavam para ele, olha, vem para o lado de cá, pula para esse lado, vem para o céu, vem com a gente. E eles estavam ali chamando. Mas do lado do inferno ninguém falava nada, todo mundo ficava quieto. E aquele homem estranhou isso. Aí diz que ele virou para o lado do inferno e perguntou, escuta, por que do lado do céu eles estão me chamando, mas do lado do inferno ninguém pede nada? E aí o diabo olhou para ele e falou, é porque o muro já é meu. Querido, se você está em cima do muro, você já está com o pé no inferno. Essa é a verdade. Você precisa tomar uma decisão diante de Cristo Jesus. Não dá para permanecer imparcial. A palavra nos mostra que nós já estamos condenados por causa do pecado. Nós já estávamos condenados por causa do pecado. Mas em Cristo Jesus nós temos reconciliação. Mas você precisa tomar uma decisão. Você precisa receber a Cristo em sua vida, decidir permitir que Ele seja Senhor do seu coração, do seu ser, da sua consciência. Enquanto você permanece em cima do muro, na verdade você já está perdido. E se você não tomar uma decisão, no momento que você fechar os seus olhos para essa vida, não tem mais como voltar atrás. Ou você pula para o lado dos céus, ou você já está perdido, ou você já está com os seus pés no inferno. A única possibilidade é receber a Cristo Jesus em sua vida. Não dá para você brincar de ser crente. Não dá para ser crente no domingo e na segunda voltar a permanecer numa vida depravada, numa vida mundana, numa vida de pecados. Não dá para voltar a ser crente no domingo e na segunda voltar a praticar as mesmas coisas de uma vida de alguém que não está debaixo do senhorio de Cristo Jesus. Você tem que tomar uma decisão. Não dá para ser isentão. Você precisa tomar uma decisão e tem que ser hoje. Talvez amanhã não dê tempo. Talvez amanhã o seu muro caia. E aí não dá mais tempo. Querido, pare de brincar na vida cristã. Se você tem frequentado uma igreja evangélica e acha que com isso já é o suficiente, mas ainda não tem uma decisão genuína por Cristo Jesus, tome a sua decisão ainda hoje. Não deixe para amanhã e pare de brincar com Deus, pare de brincar de ser crente, tome uma posição séria. Não dá para ser isentão a vida inteira, não dá para lavar as mãos e achar que isso vai colar. No dia do juízo final, todos nós teremos que responder diante de Deus. E eu não estou dizendo isso para você ficar com medo, pelo contrário, eu estou te dizendo isso porque é sério, mas há uma esperança. Em Cristo Jesus há uma possibilidade de reconciliação. Mas você tem que tomar essa decisão. Eu quero concluir essa reflexão te perguntando, você tem sido como Pôncio Pilatos? Tem tentado politizar tudo na sua vida, né? Como se tudo fosse possível. Ficar aqui, o azul, o vermelho. Querido, a gente precisa tomar uma postura, isso é sério. E se você quer tomar essa decisão hoje, eu quero te pedir que você faça essa oração comigo. Feche seus olhos. Pai querido, obrigado pela Tua palavra que nos mostra que não é possível permanecermos imparciais diante da vida cristã. Nós precisamos tomar uma decisão. Não dá para permanecer em cima do muro. Por isso, Senhor, eu quero pedir que o Senhor entre na minha vida. Pai querido, eu peço que o Senhor entre na vida dessa pessoa que está orando comigo nesse instante. Que o Senhor transforme, que o Senhor renove e que o Senhor dê coragem a esta pessoa para tomar uma postura firme diante do pecado, de resistir àquilo que o diabo tenta colocar em nossas vidas, mas que desagrada a Tua vontade. Senhor, dá-nos coragem. Pai, eu sei que nem sempre vai ser fácil
Nem sempre a decisão vai nos trazer um prêmio. Às vezes, Pai, a decisão de permanecer firme, a decisão de ser justo, muitas vezes ela é difícil e muitas vezes, Pai, até nos causar, ainda que momentaneamente, um certo prejuízo. Mas, Pai, o nosso tesouro não é nessa vida, o nosso tesouro é nos céus. Entra na vida dessa pessoa, Pai. Transforma, dê coragem. Pai querido, renova, faça tudo novo. Pai, é impossível vivermos no muro. Por isso, neste dia, nós tomamos uma decisão por Ti, de pularmos para o lado do céu, de realmente servirmos ao Senhor e abandonarmos a vida que Te desagrada. Pai querido, assim eu oro nesse instante e me alegro pela oportunidade que Cristo nos dá de termos uma vida nova, de termos uma reconciliação contigo, de sairmos de uma vida de perdição para uma vida de salvação. E obrigado, porque todo aquele que confessou a Cristo Jesus e vive segundo esta fé, no dia do juízo final, será poupado, será salvo e poderá entrar no lar eterno do nosso Pai de amor. Obrigado, Senhor, pelo dom de Cristo Jesus e pelo dom da salvação. Amém. Meu querido, que você possa tomar uma vida nova, um novo rumo daqui para frente. Que você tenha coragem e entenda que essa coragem não vai vir de você, mas vai vir de Deus. E se for difícil, clame ao Senhor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim e Ele vai te fortalecer. Sei que não vai ser fácil, mas Ele vai te dar poder. E a verdade é que nessa vida, tudo aquilo que vale a pena é difícil, mas vale a pena. Que você possa ter uma semana abençoada. Te convido a estar conosco novamente neste mesmo canal, na próxima semana, para continuarmos meditando na palavra do Senhor e na postura de cada pessoa diante do sacrifício de Cristo Jesus, da crucificação de Cristo Jesus, para que nós possamos aprender com estes homens e mulheres e também ter a postura correta em nossas vidas. Quero te pedir que você esteja compartilhando este vídeo com outras pessoas. Se você foi abençoado, abençoe outras vidas também. Peço que você se inscreva em nosso canal para continuar recebendo outros materiais. Nós temos vídeos toda semana para que você possa ser abençoado. Peço também que você dê o seu like para que o YouTube possa entender que você quer continuar recebendo materiais como este. No mais, meu querido, minha querida, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa, que o Senhor esteja te fortalecendo e que você permaneça inabalável até o dia da volta de Cristo Jesus. Que você esteja comigo naquele grande dia. Que Deus te abençoe e fique na paz.